Uma vida satisfatória, ela está calcada dentro de alguns pressupostos. Na ciência, Fermento, a gente dificilmente encontra em artigos científicos o termo felicidade quando se busca entender. Eles não usam felicidade porque eles querem fugir de um problema epistemológico. Uma vida satisfatória, ela está calcada dentro de alguns pressupostos que varia de local para local dentro do planeta. Então, se você perguntar para uma pessoa do Oriente, uma pessoa, sei lá, da Ásia em geral, o que significa viver bem, talvez essa pessoa vai te dar uma resposta que ela está incongruente com um norte-americano. Na ciência, Fermento, a gente dificilmente encontra em artigos científicos o termo felicidade quando se busca entender felicidade. Eles não usam felicidade porque eles querem fugir de um problema epistemológico. O que é felicidade? É difícil responder o que é felicidade. Eles usam o termo bem-estar subjetivo. Tá. Que é você falar, tá. tô bem. Tô bem. Tô bem. Aí eles usam escalas para medir bem-estar subjetivo. Então, se você usar umas determinadas escalas para medir bem-estar subjetivo, mesmo que validadas para diferentes tipos de cultura, talvez uma pessoa lá do Oriente, sei lá, do interior da China, ela vai te falar que viver bem é uma coisa, e a mesma escala validada para os Estados Unidos vai pontuar que viver bem é outra coisa. Então, essa diferença cultural é uma coisa importante, o que automaticamente dificulta a minha resposta. Porque se eu falar o que significa viver bem, eu vou falar muito provavelmente por uma perspectiva ocidental, especificamente da América do Sul, especificamente do sul do Brasil. E aí entra um monte de outros conceitos de, eu sou um cara branco, eu sou um cara que viveu na classe média. Vai chegar em algum lugar nas tuas crenças, exatamente, valores, e na minha essas percepção coisas. de mundo. Talvez você pergunte para uma pessoa da mesma cidade, da mesma idade que eu, só que com uma percepção de mundo diferente, ela vai entender que viver bem tem outros tipos de respostas. Mas, graças às ferramentas que a ciência nos fornece, existem alguns indicativos de viver bem. Esses indicativos, raramente eles estão linkados com uma coisa fixa acerca do que é felicidade ou bem-estar subjetivo. Eu vou usar felicidade aqui, mas é bem-estar subjetivo. Eu vou usar felicidade porque é mais fácil da galera entender. E talvez seria interessante a população, nós e tal, nos preocuparmos em buscar essas coisas para tentar viver bem. Qual que é a primeira coisa? Que é bastante contundente dentro da literatura, e existe uma concordância bastante grande na literatura científica que estuda bem-estar subjetivo ou felicidade. Parece que é muito interessante, se você visa buscar ser feliz durante a sua vida, que você tenha relacionamentos saudáveis. Então, relacionamentos saudáveis tem diversos estudos longitudinais, isto é, estudos que acompanham muitas pessoas por anos. Tem alguns estudos que acompanham por 70 anos. Os pesquisadores se aposentam, entram novos pesquisadores e eles seguem acompanhando aquela corte de pessoas e tentando estabelecer algum tipo de relação, eventualmente até algum tipo de causalidade do que fez aquela pessoa quando nasceu. Tem uma corte muito famosa que é se eu não me engano, é da Dinamarca, que um pesquisador chamado posso estar enganado e não ser da Dinamarca, mas o pesquisador se chama Avshalom Caspi, e ele herdou um acompanhamento longitudinal de 1.000 pessoas, onde essas pessoas são acompanhadas desde o nascimento até hoje. E essas pessoas são acompanhadas, se eu não me engano, desde 1970. Meu Deus. E assim, que pessoas... riqueza, né? Exatamente. E a cada 2 anos, salvo na época da Covid, a cada 2 anos, todas essas pessoas que hoje moram em lugares diferentes do mundo viajam até a Dinamarca para ter coleta de dados e passar por testes. Caraca. Isso desde o nascimento. Então eles têm peso ao nascer, eles têm teste sanguíneo, eles têm testes genéticos, eles têm histórico escolar, eles têm histórico de saúde, se a pessoa foi internada, se a pessoa teve infecção, se a pessoa teve depressão. Dessas 1.000 pessoas, muitas se mataram, muitas foram presas, e eles tentam estabelecer algumas relações para tentar ver o que fez a pessoa deprimir, o que fez a pessoa, etc. Tem uns dados bem legais que depois, se tu quiser anotar aí pra gente voltar nesses dados, eventualmente a gente pode voltar mais pra frente. Dessa corte, é bem massa, eu não vou entrar aqui porque não tem a ver com a resposta. Mas só pra você entender que tem pessoas que acompanham uma galera durante a vida e
tem alguns estudos, por exemplo, de Harvard, mostrando, até tem um estudo bem famoso lá de Harvard, que é o estudo longitudinal de Harvard, mostrando que pessoas ao longo da vida que relatam maior bem-estar subjetivo, todas elas relatam também que tinham bons relacionamentos. Então, não foi dinheiro que gerou predição de felicidade, não foi bons cargos, não foi algum tipo específico de alimentação, não foi nível intelectual, não foi nada disso. A melhor coisa nesses estudos longitudinais que buscam ver felicidade que melhor prediz felicidade é ter bons relacionamentos. Ter um cônjuge que você gosta, filhos que você ama, ou eventualmente uma rede de amigo e etc. Então esse é o primeiro ponto, que acho que se a gente fosse levar em consideração o que a ciência diz para entender bem-estar e tentar ser feliz, ou ter uma vida boa, como você perguntou, viver bem, talvez a pessoa devesse se preocupar em ter bons relacionamentos. E aí bons relacionamentos não significam muitos relacionamentos, mas bons relacionamentos de qualidade, pessoas que você pode contar, pessoas que se der um problemão agora você tem para quem ligar. Isso são bons relacionamentos. Tem locais que existe uma cultura que valoriza ou se identifica mais com a solitude, que é viver mais sozinho e mais isolados. Por exemplo, os japoneses são assim. Brasileiros ou ocidentais, de uma maneira geral, que vão morar no Japão, tendem a relatar que lá existe uma dificuldade muito grande com você estabelecer ciclos sociais, porque eles são bem sozinhos lá. Talvez por isso que é o país que mais comete suicídio no planeta, né, o Japão. Então tem esse ponto, mas ainda assim parece que isso é meio que universal, muito provavelmente porque nós somos primatas e mamíferos. E primatas, mamíferos, de uma maneira geral, são sociáveis. Não são altamente sociáveis, como falam. As pessoas às vezes exageram um pouco quando a gente chega no ponto do mamífero ser social, dos gatos, cachorros, primatas, nós, primatas também, sermos sociais. Tem pessoas que exageram muito, falam, cara, a gente é muito social, a gente precisa viver em sociedade. É verdade. Desde pelo menos aí 4 a 6 milhões de anos atrás, quando surgiu o primeiro sujeito lá do gênero Homo, até 200 a 300 mil anos atrás, quando surgiram os Homo sapiens, e especialmente depois da Revolução Agrícola, que é da Revolução Agrícola não, Revolução Agrícola, do surgimento da agricultura, mais ou menos uns 12 mil anos atrás, até hoje, cada vez mais dentro desse tempo de 4, 6 milhões, até 200 mil, até 12 mil atrás, até hoje, cada vez mais o componente sociabilidade foi sendo mais forte dentro da nossa espécie e de outras espécies de hominídeos que viveram por aí. Mas a questão é assim, o que eu quero dizer é que a galera hoje fala, os primatas são sociais, os mamíferos são muito sociais, nós somos muito sociais, é verdade. Mas durante 99,5% da nossa história evolutiva como hominídeo, como primata, a gente nunca precisou conviver com tantas pessoas num lugar só. Então é verdade que nós somos sociáveis, só que evolutivamente falando, essa sociabilidade foi selecionada com pequenos grupos. Nunca... As pessoas que vivem num prédio hoje eram as pessoas que conviviam numa tribo. Aquilo era a cidade de antes, só o prédio, e aí tem tudo em volta. Então é verdade que a gente é sociável, mas um excesso de sociabilidade pode também ser um problema, porque você tem que lidar com circunstâncias que muitas vezes pode ser estressante e etc. Que, por exemplo, rápido aqui, a própria rede social já causa esse... rede social ou, sei lá, cara, lidar com problemas e você ter que se adequar a um monte de nicho e pessoas que têm ideias opostas, eventualmente isso pode gerar um estresse em você. O ponto que eu abri esse parênteses aqui foi só para deixar claro que é verdade que uma parte de solidão é extremamente maléfica. Se você deixar um roedor, um gato, um cachorro sozinho, isolado socialmente, ele morre com o tempo. Mesmo você dando comida e tal, ele morre. Porque a gente, mamífero em geral, precisa de sociabilidade. Tanto é verdade que digamos que a punição mais severa dentro de uma prisão é solitária. Você isola o sujeito socialmente e ele começa a ter graves problemas devido ao estresse que é estar isolado. Mesmo recebendo comida e tal, ele precisa falar com pessoas e tal. Sim. Só que também o outro oposto também é verdade. Você forçar a pessoa, você tem que socializar. Às vezes,
a pessoa ela não tá muito apta. E aí pode ter uma variação dentro de um grupo de pessoas. Tem pessoas que são mais sociáveis e pessoas que são menos. Mas o ponto que eu quero levantar aqui é que um extremo de sociabilidade pode também não ser muito saudável, tá? Então, assim, relacionamentos é uma parada que é interessante para viver bem. Acho que pelo que os dados da ciência apontam, a ciência ela não é dona da verdade, mas acho que seria um pouco de ingenuidade ignorar os achados, por exemplo, desses estudos longitudinais muito bem feitos aí, que estão acompanhando uma galera, e não é um, são vários, e todos mostram mais ou menos a mesma coisa, alguns com o tamanho de efeito um pouco maior, um pouco menor, mas todos parece concordam. fazer sentido em primeiro Exatamente. lugar, né? E assim, existe uma plausibilidade biológica gigantesca para esse achado. Qual é a plausibilidade biológica? Que os primatas são sociáveis. Isso, biologicamente. Então você tem uma plausibilidade evolutiva que fala, parece que ser sociável foi importante para nós, portanto foi selecionado esse tipo de fênomeno. E aí você tem um estudo que mostra que pessoas que têm bons relacionamentos... Então casa, entendeu? E empiricamente, assim, na nossa própria percepção, a gente sente. Exatamente. Então esse é um ponto. Acho que seria ingenuidade se alguém aí achar que isso não importa ou que isso não existe, etc. Então se você quer viver bem aí, talvez seria interessante você se preocupar em formar bons relacionamentos. Não muitos necessariamente, mas bons.